Com certeza você já ouviu aquele ditado que diz que quem chega primeiro bebe água limpa. E na minha opinião, esse é um dos ditados que mais faz sentido no criptomercado, já que no Bitcoin especificamente, a maioria das plataformas no começo são muito mais simples e eficientes em grande parte das vezes do que vão se tornando com o tempo, já que tem uma inundação de scams, de golpistas que tentam explorar todas as brechas, tornando as plataformas que são resilientes cada vez mais robustas. E hoje eu vou falar sobre uma dessas plataformas que vem evoluindo muito com o tempo, que eu falo muito aqui no canal. Então assista esse vídeo até o final, que hoje eu vou tirar as principais dúvidas e mostrar o passo a passo para você utilizar essa ferramenta. João Tran aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre Bitcoin e cibersegurança. E hoje, como você já viu pela introdução, eu vou fazer um vídeo com algumas atualizações sobre a DPix Online, a melhor plataforma que a gente tem para negociar DPix com privacidade e segurança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se você não for inscrito, inscreva-se no canal, que isso me ajuda muito a produzir esse tipo de conteúdo. Então, sem mais enrolação, caso você tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas, a DPix Online é uma plataforma que permite você adquirir DPix e depois trocar em alguma outra corretora por Bitcoin, ou USDT ou a criptomoeda que você quer. Então a privacidade em si não vai estar na ponte de Fiat para DPix, mas sim na ponte de DPix para o que você vai fazer, já que DPix é uma stablecoin lastreada em real de 1 para 1, ou seja, ela não valoriza e o imposto que você teria no Brasil seria sobre valorização. Então é geralmente isso que instituições fiscais vão estar mirando e vão estar indo atrás. Então nesse caso a DPix vai fornecer o DPix em si e você vai poder trocar isso onde você achar melhor e lógico, você faz a sua declaração por conta. Uma dúvida que muita gente tem a respeito da DPix, que eu recebo muito aqui no canal, é a respeito justamente de declaração, se a DPix reporta, se ela vai declarar tudo isso. Então, qual que é o ponto aqui? A DPix, como eu falei, emite um token de 1 para 1. Então, o que vai ficar registrado lá no sistema, já que isso entrou para um gateway da DPix, é de que você está fazendo aquisição de um token de 1 para 1, que é construído na rede Liquid, ou futuramente também vai funcionar na Lightning, como já está ali em breve na DPix Online, mas você vai ter essa privacidade do que você vai estar fazendo posteriormente. Então, lógico que se você está em determinadas jurisdições é sua obrigação, seu dever declarar, mas fato é que por causa da arquitetura dessas redes, dessas subcamadas, não tem como a gente fazer uma chain analysis, uma análise de blocos como faria lá numa blockchain tradicional para constatar com certeza qual que é o destino desse determinado ativo. A gente também tem alguns outros fatores como a isenção de até 35 mil que ainda funciona no Brasil e alguns outros detalhes um pouquinho mais específicos. Então eu recomendo vocês darem uma analisada lá na plataforma, falarem com o contador de confiança de vocês, que com certeza essa vai ser uma ferramenta interessante para vocês utilizarem para adquirir bitcoins e outras criptomoedas com privacidade. Outro ponto que é muito importante sempre frisar aqui é que não é que alguém está se escondendo ou alguém não quer mostrar o que tem ou qualquer outra coisa do tipo. É que privacidade é um direito. O principal problema não vai ser realmente você ter uma multa lá da Receita Federal ou qualquer outra coisa do tipo, já que com problemas com Receita você vai lá, vai pagar, vai conseguir resolver isso facilmente. O problema é você doxar uma informação de uma carteira ou qualquer outra informação que poderia vazar de uma corretora e de alguma coisa mais centralizada e entregar o endereço final lá da sua carteira, com quantos bitcoins você tem, qual o seu patrimônio. Isso sim poderia colocar um alvo nas suas costas e você poderia se comprometer muito. Então é muito importante, por mais que você não queira esconder nada, você manter uma certa privacidade, já que a blockchain do Bitcoin em si mantém uma pseudo-privacidade. Você não precisa fornecer nenhum dado para fazer uma carteira, ninguém sabe de quem são as carteiras, até que você atrele uma informação aqui do mundo real a essa cadeia lá de blocos ou essa transação específica. Na rede Liquid especificamente, eu já fiz diversos outros vídeos falando sobre, mostrando na prática como funciona a privacidade, mas ela é uma segunda camada da blockchain que tem algumas características um pouquinho diferentes.
Ela não vai ser uma bala de prata, não é um negócio perfeito, tem alguns pontos que eu vou falar em próximos vídeos, mas ela garante que você, uma pessoa normal lá, não consiga fazer uma chain analysis. Em alguns casos, até algumas instituições em caso de investigação, já que a arquitetura dela traz uma privacidade consideravelmente maior que a do Bitcoin. E por esses outros motivos, a DPix é construída dentro dessa rede, além de que tem alguns outros fatores como o próprio compliance. Isso não é uma rede lá que vai dar o risco de travar os ativos posteriormente em uma plataforma ou qualquer outra coisa do tipo. Então é uma rede privada, segura e confiável, vamos falar assim. Então, sem mais enrolação, aqui na tela do computador, para a gente utilizar a DPix Online, no caso de compras, como eu já comentei anteriormente, a gente vai precisar fazer uma verificação. Essa verificação acontece principalmente para evitar golpes de man in the middle, já que, como eu comentei, quem chega primeiro bebe água limpa e no início não era bem assim, era bem diferente. Só que como vem acontecendo uma onda de golpes de man in the middle, onde alguém ataca uma conta de um terceiro, às vezes faz um Pix e pede estorno, já que o Pix conta com um mecanismo conhecido como MED, como mecanismo especial de devolução, é muito complicado operar, vamos falar assim, às cegas, sem saber quem é o cliente. Então, praticamente todas as plataformas do mercado vão estar implementando diferentes métodos de segurança para evitar principalmente golpes de man in the middle. Um exemplo disso é que aqui no caso, se você quer vender DPix, não é necessário fazer uma verificação, já que você enviando as DPix não tem como você pedir estorno, então como não tem um risco, não é necessário ali você fazer uma verificação de conta. Então nesse caso aqui, como eu vou fazer todo o processo de vocês com compra, eu vou começar fazendo a verificação. Então antes da gente ir para a verificação, aqui a gente tem mais algumas informações sobre a DPix, aqui informações sobre a blockchain do Bitcoin em si, como eu tinha comentado anteriormente, que vai ser tudo visível, valores e endereços, diferente da Liquid, que vai ter uma confidencialidade um pouquinho maior. Então aqui tem mais algumas dúvidas, caso vocês queiram, e aqui tem outra coisa muito interessante que é a documentação, que vai exemplificar bastante como tudo isso funciona. Então agora indo para a nossa verificação de conta, a gente só vai precisar vir aqui em verificar, e aqui a gente vai colocar um CPF ou CNPJ válido. Aqui a gente também vai ser obrigado a concordar com os termos de uso, então aqui vai ter algumas informações sobre, bem interessantes, recomendo também vocês lerem porque é muito importante ler os termos de uso. E aqui no FAQ também, caso vocês queiram saber, tem algumas informações sobre taxas. Então aqui tem informações sobre taxas de compra e também taxas de venda da plataforma. Então, caso você utilize um cupom, você vai ganhar um desconto, também vai incentivar um criador de conteúdo. Então, recomendo também vocês utilizarem o cupom de afiliado de indicação. E também tem mais uma nova funcionalidade, que é de afiliados aqui na plataforma, que eu vou falar no final do vídeo. Então, aqui na verificação de conta, voltando aqui, a gente vai precisar digitar um CPF ou CNPJ válido. Como eu tinha dito, isso é para evitar golpes de man in the middle principalmente, então só acontece para ordem de compra. Se você quiser utilizar a DPix Online para fazer pagamentos de terceiros, utilizar a Pix para pagamento, sem precisar ter uma conta ou alguma coisa do tipo, aí é outro caso. Mas se você quiser realmente fazer a ponte de Fiat para cripto e não de cripto para fiat, vai ser necessário fazer essa verificação. Então aqui vou colocar um CPF válido. Então aqui ele já avisou que é um documento disponível para verificação. Vou concordar com os termos de uso e aqui a gente já vai poder continuar. Então ele vai processar aqui, já vai gerar uma chave QR para eu fazer a transferência Pix, e essa transferência vai acontecer um prazo de 24 horas após a transferência para começar a negociação. Então, como eu tinha comentado, isso é para evitar principalmente golpes. Então aqui eu vou precisar fazer um Pix de R$1, eu vou fazer aqui e eu já volto. 2 seconds later. Então o Pix já está feito aqui, só aguardar alguns segundinhos que provavelmente já vai confirmar. Aqui ele já deu como pagamento confirmado. E outra coisa muito interessante que é importante da gente fazer é ativar as notificações via Telegram. Então, clicando aqui, você vai ser direcionado para o Telegram e vai conseguir ativar as notificações com bot. Então, você vai conseguir receber comprovantes de ordens de venda e também vai ser notificado sobre status da sua ordem e qualquer outra atualização ou problema. Então, como a gente pode ver aqui na tela, a conta será ativada daqui 24 horas
e aí sim a gente vai poder começar a utilizar a plataforma. Então, já já eu volto aqui para continuar com o tutorial aqui com vocês. A few moments later. Agora que eu já recebi aqui a notificação de que minha conta foi aprovada, a gente pode seguir aqui com o tutorial. Então agora, para a gente fazer finalmente nossa primeira compra de Depix, a gente vai precisar digitar aqui o nosso CPF ou CNPJ que a gente verificou. A gente pode também botar opcionalmente um e-mail para receber notificações ou alguma informação sobre o status da ordem. É mais importante nas ordens de venda, onde você às vezes precisa solicitar comprovante ou alguma informação, mas nesse caso aqui vai ser opcional. Então não coloquem o e-mail de vocês, lógico, é o ideal vocês colocarem um e-mail privado como um proton-mail, para aí sim ter uma privacidade e uma eficiência. Aqui a gente vai precisar botar um endereço de uma carteira Liquid. Nesse vídeo, para ele não se estender muito, eu não vou mostrar todo o passo a passo para vocês fazerem isso, porque eu já mostrei no outro vídeo. Então vou deixar aqui no card passando ou na descrição, e lá vai ter o tutorial completo. Mas então aqui nesse caso eu vou abrir aqui a minha carteira, a minha SideSwap, vou clicar em receber uma carteira normal e vou copiar aqui esse endereço gerado. Aí eu já posso voltar para lá. Então a gente vai colar aqui esse endereço. Vou colocar o valor aqui para pagar. Nesse caso, como a gente vai estar fazendo as primeiras ordens e a gente ainda precisa estabelecer uma reputação dentro da plataforma, a gente vai ter um limite de primeiras ordens. No caso, vai ser a primeira ordem de R$500, a próxima de 1.000, e aí sim você vai conseguir ir aumentando o limite. Então aqui, para ficar mais fácil, a gente já tem até um botãozinho aqui, o limite máximo que a gente poderia fazer nessa primeira operação. Então é bem simples, não tem erro. Aqui ele vai mostrar as taxas, o valor a pagar. A gente tem também o detalhe de utilizar o cupom. Então só entrar aqui pelo link que eu vou deixar aqui na descrição que vocês também vão ganhar um desconto. E aqui a gente já pode continuar. Então eu vou dar aqui um continuar. E agora a gente vai ter finalmente o nosso endereço QR para a gente fazer o Pix. Então nesse caso aqui eu vou fazer a transferência. Aqui já fiz a transferência aqui por Pix. E agora eu só vou aguardar aqui uns segundinhos até dar a confirmação aqui na plataforma. Então aqui já deu como pagamento confirmado. Então a gente pode abrir aqui a nossa carteira e visualizar nos fundos que essa transação aqui provavelmente já vai ter caído. Então só aguardar aqui uns segundinhos. Então acabou de cair aqui os fundos, os 484 descontando a taxa, e a gente já tem aqui as Depix em autocustódia. Então agora a gente vai poder trocar isso aqui para Bitcoin, trocar para USDT ou o que você preferir. Então nesse vídeo eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu já trouxe isso em outros tutoriais, e agora eu vou mostrar como é que a gente faz o processo de venda. Então agora, para a gente fazer a nossa ordem de venda, a gente vai precisar botar aqui um e-mail para contato, nesse caso obrigatoriamente, para caso venha ter algum problema. Então eu vou botar um e-mail aqui. Agora a gente vai poder botar um tipo de cálculo, se no caso, vamos supor que você precise enviar para alguém um valor específico, você precisa receber R$700 ou que a pessoa receba R$700, aí a gente vai colocar aqui receber em Pix e o valor exato. Nesse caso aqui eu vou colocar o valor que eu vou enviar. Então, como eu tenho 504 aqui na carteira, vou colocar que eu vou enviar 504, que ele vai colocar já o valor descontado que eu vou receber na chave Pix. E agora eu vou botar um tipo de chave Pix. Então aqui nesse caso eu vou botar uma chave por aleatória. E agora a gente vai poder dar um continuar. Então agora é diferente de antes, que a gente enviava o Pix e recebia as criptos na carteira que a gente colocou de destino. Agora a gente colocou um Pix de destino, a gente vai enviar as criptos para serem convertidas para o Pix. Então aqui a gente vai ter um endereço QR, ou aqui o endereço para copiar, e a quantia exata que a gente precisa enviar em Depix. É muito importante que vocês enviem em Depix. Isso daqui só funciona com Depix. Você não pode enviar LBTC, não pode enviar o USDT na Liquid. A rede Liquid tem diversos ativos e é permitido enviar. Só que nesse caso, a Depix Online só trabalha com Depix, então só envia em Depix. Então aqui eu vou copiar o endereço, vou abrir a minha carteira e vou enviar ali o valor exato, 504. Então vou colocar aqui pagar, vou colar o endereço ali que estava na minha área,
vou colocar aqui Depix, vou colocar exatamente 504. Então eu vou dar um continuar, enviar, confirmar aqui. Então aqui eu já fiz o envio, vou confirmar aqui a venda, colar aqui no caso a ID da transação, deixa eu copiar aqui e vou colar aqui o ID da transação para a gente confirmar realmente a venda. Então aqui a ordem foi criada com sucesso e agora é só aguardar aqui os fundos na carteira. Então nesse caso também é muito importante a ordem de venda você ativar as notificações via Telegram para você receber os comprovantes também e atualizações sobre demora, já que como isso é processado por um gateway bancário, é diferente de cripto que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em alguns casos específicos pode ter uma demora atípica. Então, como vocês puderam ver, é realmente muito simples, muito fácil utilizar essa ferramenta e ela também é muito eficiente, já que ela vai permitir você manter uma privacidade não diretamente no que está saindo da conta do seu banco, já que o que está numa conta de banco não é privacidade para ninguém, isso é público para qualquer um que tenha lá seu nome escrito em um papel com determinadas medidas. E você vai manter a privacidade do que você vai estar fazendo a partir da blockchain de um ativo de 1 para onde isso vai estar indo. Então não vai ter como ninguém constatar qual o endereço final, um chain que você está utilizando e não vai ser fácil de alguém atrelar determinadas movimentações à sua identidade. Então isso mantém muito uma privacidade e consequentemente uma segurança para você em si muito grande. Então, se vocês também quiserem, vocês podem enviar, por exemplo, de Bitcoin lá para SideSwap, de USDT para SideSwap, trocar para Depix e utilizar como uma ponte para você fazer pagamentos a terceiros ou até receber de cripto para uma conta com privacidade e também com segurança. E se você é produtor de conteúdo ou simplesmente um usuário da Depix Online que tem algum canal de comunicação e já teve interesse em compartilhar a plataforma, já que utilizou e gostou, agora você tem como se tornar um afiliado e também receber uma comissão por cada pessoa que utilizar a plataforma com seu código de desconto. Então a pessoa vai ganhar um desconto nas taxas e você recebe um bônus em comissão. Então é só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição ou passando aqui na tela. Então, se vocês querem mais conteúdo sobre esse tema, já deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, que isso mostra que vocês estão gostando e incentiva o YouTube a entregar esse vídeo a mais pessoas. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal.